50 anos após golpe militar no Chile, sociedade está desorientada, diz sociólogo. O sociólogo chileno Hugo Rogers, professor de Direitos Humanos, explica por que 6 em cada 10 chilenos são hostis e diferentes ou ambivalentes quando se trata de falar sobre os abusos cometidos durante o golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, que derrubou Salvador Allende. O Palácio de la Moneda, sede da presidência do Chile, arde em chamas após o bombardeio liderado por Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973, pondo fim ao governo do presidente Salvador Allende. Foto Jet Imagens BBC. Dividido, tenso, polarizado, estes são alguns dos objetivos ouvidos no Chile para descrever o clima político que antecedeu o marco de 50 anos do golpe militar, que derrubou o presidente Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. As tensões ficaram evidentes em todos os setores da sociedade, incluindo o governo e o poder legislativo. O Ministério da Cultura do país encarregou das celebrações, teve 3 titulares e o assessor presidencial para o evento renunciou ao cargo em julho. No Congresso, divergências chegaram ao auge em uma sessão realizada em agosto, quando a direita e a ultradireita saíram em apoio à declaração parlamentar de 5 décadas atrás, que acusou Allende, 1908 a 1973, de romper a ordem constitucional poucos dias antes da sua deposição e morte. Parte dos representantes do governo e da esquerda abandonou o salão durante o anúncio, enquanto outros exibiam fotos de pessoas desaparecidas da ditadura, pedindo justiça, verdade, não a impunidade. As redes sociais também refletem o grande abismo que separa as pessoas que defendem o golpe liderado por Augusto Pinochet, 1915 a 2006, dos seus detratores e milhares de vítimas. Há poucos dias da celebração, os partidos ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre uma declaração conjunta e nem mesmo a apresentação do Plano Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas no final de agosto conseguiu reunir a liderança de todo o aspecto político. O que estará acontecendo no Chile 50 anos depois do golpe militar? A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, conversou com Hugo Rochas, doutor em Sociologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e professor de Direitos Humanos da Universidade Alberto Hurtado, em Santiago do Chile. Para ele, infelizmente, esta comemoração não está sendo aproveitada como um momento propício para refletir sobre nossa história recente, nossas dores, aprendizados, lições, recomendações e propostas para o futuro. Em 2004, Rogers colaborou com a Comissão Valech, criado pelo ex-presidente chileno Ricardo Lagos, para identificar pessoas detidas e torturadas por agentes ou pessoas a serviço do Estado sob o regime militar. Ele também contribuiu para questões de probidade do primeiro governo da ex-presidente Michelle Bachelet entre 2006 e 2010. Rogers é o autor do livro Paz, Human Rights, Violations e Anti-Questions of Indifference, The Case of Chile, Violações dos Direitos Humanos do Passado e a Questão da Indiferença. O caso do Chile, em tradução livre, publicado em 2022, o livro é descrito pela editora britânica Palgrave Macmillan Chan como a primeira análise científica sobre a indiferença ante as sistemáticas violações em massa dos direitos humanos em uma sociedade polarizada. Confira abaixo a entrevista concedida pelo professor Hugo Rogers à BBC News Mundo.
O professor Hugo Rogers colaborou com a comissão que identificou as vítimas do regime de Augusto Pinochet. Foto Hugo Rogers, BBC. BBC News Mundo, como o senhor observou os dias que antecederam a celebração dos 50 anos do golpe militar no Chile? Hugo Rogers. Pensei que este poderia ter sido um momento para nos observarmos enquanto sociedade e reconhecer as tragédias, as profundas feridas que temos no Chile e tratar de compreendê-las. Mas como essas verdades, as feridas, não são conhecidas por toda a sociedade, não foi possível nem aprender a respeito de formar um consenso. Acredito que o mais grave é que na sociedade chilena não existe uma cultura dos direitos humanos. Na minha tese de doutorado, estudei uma pesquisa nacional e concluí que no país apenas 38% das pessoas adultas têm compromisso com os direitos humanos e a justiça de transição. A forma como as Nações Unidas descrevem os processos e mecanismos para abordar as consequências de um passado de abuso em grande escala. Por outro lado, existe 28% que são hostis a estes conceitos e depois temos outros dois grupos muito interessados. Um grupo de 16% é claramente diferente, não quer saber falar, os incomoda, não quer perguntar, e outros 18% são ambivalentes. Eles prestam atenção em algumas coisas e interessam-se em saber que seus filhos recebem educação da escola sobre o que aconteceu na ditadura, por exemplo, mas não concordam em financiar uma lei de locais de memória. São pessoas que mantêm contradições. BBC, quais são as consequências? Rogers. Isso explica por que demoramos tanto no Chile a acertar nossas contas com o passado e com o processo de justiça de transição. Tivemos conquistas importantes como a reparação, memória, justiça e garantia de que não se repita, mas porque elas foram ocasionadas por um grupo da população que dá importância a elas, mas diversos desafios importantes ainda permanecem. E neste grupo, os mais comprometidos são as vítimas e seus familiares, que contaram com a colaboração de algumas pessoas mais sensíveis ou dirigentes políticos que apresentaram suas exigências para debate público. O que quero transmitir é que existem setores da nossa sociedade que estão incomodados com a celebração dos 50 anos, que acham muito problemático iniciar conversações porque acreditam que existem muitas pessoas que poderiam se queixar, reclamar e considerar inadequado. Estas são as dificuldades habituais que enfrentamos ao detalhar trabalhar pela justiça de transição do Chile. Às vezes conseguimos convencer as pessoas, mas fracassamos na maior parte do tempo. BBC. O senhor também mencionou que falta de conhecimento sobre o que aconteceu. Rogers, observo que processo de socialização sobre o que aconteceu na ditadura fracassaram. Porque você precisa convidar as pessoas para conhecer algo que é doloroso, e as pessoas e o mecanismo de autodefesa e proteção evita estas informações que podem ser perturbadoras. A habilidade reside em encontrar os mecanismos para comunicar sobre estes temas. Também acredito que precisam ser mais criativos. Este é um desafio para o cinema, a literatura e o jornalismo, pois também é preciso fazer com que estes temas entrem na cultura popular. Quando você fala com raiva, com denúncia, não atinge o objetivo esperado. É preciso encontrar forma de falar para os indiferentes e para os ambivalentes, sem que eles mudem de canal. E também falar para os nostálgicos da ditadura, sobretudo para seus filhos, filhas e netos. A Alemanha conseguiu fazer isso com sucesso. BBC. O que o senhor destacaria do trabalho desenvolvido na Alemanha? Rogers. Na Alemanha, depois da guerra, instalou-se a necessidade de refletir sobre o sentido da culpa que o que havia acontecido não foi somente obra dos nazistas, mas sim
algo que envolvia toda a sociedade, que se uma coisa eram os criminosos, mas outra coisa era a sociedade. O que aconteceu conosco? Esta é uma reflexão que não ocorre no Chile. O que aconteceu conosco? Por que fracassamos enquanto sociedade com o rompimento da nossa democracia? Deixamos de viver sob Estado de Direito por não se reconhecer os direitos humanos. Esta é uma reflexão poderosa. Quando você reconhece a culpa, é preciso esclarecer o que aconteceu, fazer com que a verdade seja conhecida. É preciso que esta verdade esteja presente. Na Alemanha existe mais de 70 mil placas de bronze pelos caminhos que representam as pedras de tropeço. Elas são posicionadas do lado de fora dos lugares onde uma pessoa foi detida ou executada. Não temos estas coisas no Chile. Existem poucas exceções. BBC. Existem pessoas que irão se perguntar por que devem assumir a culpa de fatos dos quais não participaram por fatos ocorrendo antes mesmo que elas tivessem nascido? Rogers. Na Alemanha, este é um assunto público e é considerado tema intergeracional. Para nós do Chile, este é um assunto privado particular da vítima e do perpetrador. Esta é uma grande diferença porque, quando você considera um tema como assunto público, é preciso estudá-lo na escola, analisar o assédio, é preciso observar o que aconteceu. No caso da Alemanha, observar as origens do antissemitismo. Aqui no Chile não existe ensino de reflexões culturais das escolas e também enfrentamos os tabus. BBC. Qual o peso da falta de informação sobre o que aconteceu? Rogers, esta poderia ter sido uma discussão deste ano. Qual incentivo tem as pessoas para romper os pactos de silêncio? Nenhum. Na África do Sul, eles disseram, muito bem, vamos anistiar você se você declarar em público as claras, mostrar arrependimento, explicar os fatos, explicar sua participação, se pedir perdão às vítimas e aos povos da África do Sul, nós vamos perdoar você e não vamos colocar você na cadeia. Eles optaram por esse caminho, pois queriam que a verdade fosse conhecida e que as pessoas que cometeram os crimes pedissem perdão. Nós optamos por manter estes assuntos nos tribunais e ali estão os juízes que também precisam de mais recursos para resolver esta 2040 causas de direitos humanos pendentes. Ou, caso contrário, a solução chilena seria de impunidade biológica, já que os acusados, os réus, irão morrer. E também irão morrer as vítimas e seus familiares mais diretos. No Chile, seria bom discutir legal e politicamente quais incentivos podem ser oferecidos para que as pessoas forneçam as informações que elas detêm, o que foi diferente nesta celebração dos 50 anos em relação aos aniversários anteriores? Rogers, foi diferente. Na ocasião dos 30 anos de 2003, o então presidente Ricardo Lagos deu um discurso chamado Não existe amanhã sem ontem. Ele defendeu um plano com metas concretas, anunciando a criação de uma comissão sobre prisões políticas e torturas. Ele reconheceu que nos primeiros 13 anos de transição o tema das vítimas de tortura não havia sido abordado pelo Estado, não era algo simples. Pinochet estava sendo investigado pelo juiz Juan Guzmán. O cenário mudou em 2013, no governo do presidente Sebastián Pinera, para os 40 anos, mas embora a forma de refletir do Estado tenha sido fraca, houve muita atividade da sociedade civil. Houve importantes séries de televisão sobre o assunto, começaram a surgir publicações, investigações jornalísticas, mais sentenças foram publicadas e havia mais material. Eu pesquisei que em 2023,
continuaríamos nesta tendência. Já tínhamos o Museu da Memória e o Instituto Nacional de Direitos Humanos, mas agora estamos congelados, estamos caminhando na ponta dos pés. BBC, o que o senhor quer dizer com isso? Rogers, acredito que fomos nocauteados pelos protestos de 2019 e ainda estamos tentando entender o que aconteceu. Essa explosão, essa rebelião foi traumática para muitos setores da sociedade. Depois a pandemia nos congelou, então começou o processo constituinte que não chegou a nenhum resultado. Fracassamos na primeira tentativa e não estou otimista quanto à segunda, porque hoje as pesquisas demonstram que a maioria da população neste momento reprovaria a proposta de uma nova Constituição que ainda não conhecemos. Acredito que a sociedade chilena está desorientada, não temos um norte claro. Qual é o objetivo do país? Quais são as normas básicas que nos congregam? Estamos nocauteados, estamos demorando a nos colocar de pé, ficamos atordoados. E isso coincide com a comemoração dos 50 anos. Uma sociedade atordoada prefere não falar desses assuntos porque não está preparada. BBC, o senhor acredita que tenha sido uma espécie de tempestade perfeita? Rogers, mais que uma tempestade perfeita, estamos em um redemoinho com diversas correntes que deixam os cidadãos perplexos. BBC, uma pesquisa da CIRC, Centro de Estudos da Realidade Contemporânea do Instituto Mori, indica que o percentual de pessoas que acreditam que houve uma razão para o golpe de Estado em 1973 caiu de 36% em 2003 para 16% em 2013, mas voltou para 36% em 2023. Como o senhor vê a figura de Pinochet depois de 50 anos? Rogers, acredito que a figura de Pinochet seja cada vez mais rechaçada, porque estamos sabendo mais sobre o que ele fez. Na verdade, os setores pinochetistas estão cada vez mais reduzidos. O apoio à sua figura não é majoritário e vem se reduzindo com os anos de transição. O apoio foi de 44% do plebiscito de 1988 e este percentual foi diminuído. Outra coisa é que quando estamos em uma sensação de desamparo, de estar frente a um turbilhão de pessoas, dizem que precisamos de uma figura forte, autoritária, que estabeleça a ordem. Este sentimento pode estar crescendo e a figura de alguém com poder talvez esteja se tornando mais atraente. Não é possível fazer Pinochet renascer, mas pode ser que se procure alguém com perfil similar. Isso me preocupa. BBC, definitivamente existe má divisão dos 50 anos ou é a divisão que sempre existiu? Rogers, continuamos divididos entre aqueles que atribuem importância dos direitos humanos, os que preferem não conversar a respeito e aqueles que infelizmente oferecem justificativas ao que aconteceu na ditadura. BBC, todos os anos de transição não conseguiram mudar isso? Rogers, não, e a sociedade chilena continua se segmentando. Não é uma sociedade inclusiva, ela está repleta de barreiras invisíveis onde não há conversas entre quem pensa diferente. Não aprendemos na escola a dialogar com respeito e tolerância em espaços onde há diferenças. Por isso as pessoas semelhantes se congregam nas escolas, nas universidades, nas empresas, e os espaços que valorizam
A diversidade e as diferenças estão diminuindo. BBC, existe algum sinal de esperança? Rogers, acredito que pode surgir esperança se conseguirmos um acordo transversal para redigir uma Constituição que faça sentido para a maioria dos cidadãos. Espero que se consiga elaborar um marco normativo com o qual a sociedade chilena esteja de acordo, que um dos grupos não o imponha ao outro. BBC, o governo acaba de lançar o Plano Nacional de Busca de Vítimas de Desaparecimento Forçado sob o regime Pinochet. Qual impacto o senhor acredita que pode trazer ao ambiente da celebração? Rogers, este anúncio é muito importante e um dos pontos valiosos é que ele foi um trabalho participativo com as associações de familiares. Os familiares puderam opinar. Foram realizadas reuniões em todo o país para fortalecer o plano. A busca é imprescindível para uma sociedade. Todos nós deveríamos apoiar para que os restos sejam encontrados todos os setores. BBC, o senhor acredita que será parte do legado do presidente Gabriel Boric? Roger, sim, e é muito importante, será parte do seu legado, mas a eficácia do plano dependerá da vontade de todos os setores contribuindo para que ele traga frutos. Este trabalho exige liderança política para convidar a sociedade civil a fazer parte, pois todos nós precisamos olhar no espelho e perguntar: como estou colaborando para encontrar os restos desaparecidos? Recebo o anúncio deste plano com aplausos.